Olá pessoal, estou aqui para comentar sobre a questão 142 da prova amarela do Enem, da prova Matemática e Ciências da Natureza, de ontem, domingo. Eu percebi que muitos estão dando como gabarito letra C, 9. E é um gabarito que eu discordo. Na minha opinião, o gabarito correto seria letra D, 15. E aí eu vou comentar por que eu tenho essa opinião do 15. A questão falou que nesse lava-rápido, o preço de uma lavagem simples é 20. Se denominarmos o número de lavagens simples realizadas por esse lava-rápido de X, então eu posso dizer para vocês, garantir que o valor que ele arrecadou pelas lavagens simples é 20 vezes X. Se ele disse que o preço da lavagem completa é R$ 35 e denominarmos o número de lavagens completas feita por esse lava-rápido de Y, 35 vezes Y é a receita obtida pelas lavagens completas. Se adicionarmos essas duas receitas, vamos obter a receita desse lava-rápido, onde a questão diz que para não ter prejuízo, essa receita tem que ser de pelo menos R$ 300. Vem a pergunta da questão. Qual é o menor número de lavagens que não me garante prejuízo? Ou seja, qual o menor número de lavagens que torna essa receita maior ou igual a 300. O que muitos pensaram? Para obter o menor número de lavagens, basta ter uma maior quantidade de lavagens possíveis da mais cara. Então, se, por exemplo, tivermos 9 lavagens caras, 9 vezes 35, dá 315. Ou seja, mesmo que eu não tenha, como eu estou procurando o mínimo de lavagens, mesmo que eu não tenha nenhuma lavagem simples, esse valor já me garantiu que eu não tive prejuízo nesse dia, pois eu arrecadei um valor maior ou igual que 300. Eles também pensam, vamos pensar outra possibilidade. Se eu tivesse tido 8 lavagens completas, 8 vezes 35 dá 280. Não deu ainda o valor mínimo que eu quero arrecadar. Para dar esse valor mínimo, eu vou precisar no mínimo de uma lavagem simples. Quando eu adiciono, eu encontro R$ 300, que é o valor mínimo que ele tem interesse em arrecadar. Note que os únicos dois casos, as únicas situações com no mínimo 9 lavagens que me garante que não vai ocorrer prejuízo são essas duas. Porque se eu continuar diminuindo aqui, 7 lavagens completas e 2 simples, embora dê 9 lavagens, já não me garante um valor maior ou igual que 300. Então, professor, a menor quantidade de lavagens possíveis que me garante não ter prejuízo são 9. E aí que eu discordo. Por quê? Na minha opinião, é como se a gente estivesse fazendo análise da seguinte condicional. Se L eu estou chamando o número de lavagens. Se L, o valor mínimo de L, o valor mínimo de lavagens for 9, então, necessariamente, a receita obtida por esse lava rápido vai ser maior ou igual que R$ 300. É, na prática, a análise dessa condicional que a gente está fazendo. E numa condicional, nós sabemos que toda vez que a primeira for verdadeira, ou seja, toda vez que eu tiver no mínimo 9 lavagens, então necessariamente o valor da receita que eu vou ter vai ser maior ou igual que 300. E sabemos que isso não é verdade. Sabemos que o único caso que leva a segunda também ser verdadeira, quando eu tenho no mínimo 9 lavagens, é no caso em que ocorra a seguinte distribuição: 9 completas e nenhuma simples, 8 completas ou uma simples. E os demais casos, todos eles vai garantir uma receita inferior a R$ 300. Por isso que essa afirmação ela é falsa. Lembrando, uma condicional para ser verdadeira, toda vez que a primeira for verdadeira, ou seja, toda vez que eu tiver no mínimo 9 lavagens, eu tenho que garantir uma receita maior ou igual a 300. Não é toda vez, é apenas nesses dois casos. No entanto, toda vez que eu tiver no mínimo 15 lavagens, indiferentemente do tipo de lavagem que eu tiver, toda vez que eu tiver no mínimo 15 lavagens, a receita obtida vai ter que ser necessariamente maior ou igual a 300. Basta você pensar na pior situação possível, em que todas essas lavagens são lavagens simples, a mais barata, 15 vezes 20 dá 300. Então, na pior das possibilidades, na pior, as 15 lavagens, qual é a pior possibilidade? Quando todas são simples, me garante uma receita maior ou igual a 300. Ou seja,
toda vez que essa primeira for verdadeira, toda vez que eu tiver no mínimo 15 lavagens, também vai ser verdadeira que a receita vai ser maior ou igual a 300. Então, eu tenho uma situação em que essa condicional ela é verdadeira, porque toda vez que a primeira for verdadeira, a segunda também é verdadeira. Então, quando você faz análise e diz que o gabarito correto é a letra C, você é como se estivesse dizendo que essa condicional de cima é verdadeira. Você está dizendo que toda vez que você tiver no mínimo 9 lavagens, a sua receita vai ser maior ou igual a 300. Isso é uma mentira. No entanto, toda vez que você tiver no mínimo 15 lavagens, a sua receita necessariamente vai ser maior ou igual a 300. Espero que tenham gostado da nossa dica. Até o próximo vídeo.